Em Marcos 6, versículos 45 ao 52, é narrada a história de Jesus andando sobre o mar. Mas você já parou para pensar que no versículo 45, Jesus está dando uma ordem, e logo obrigou seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado. Ou seja, Jesus deu uma ordem para os seus discípulos. E, para essa ordem, eles deveriam alcançar um objetivo, que era chegar ao outro lado. E para alcançar esse objetivo, eles deviam remar, pois o barco era através do remo, pois nos versículos seguintes nós vamos ver que os discípulos estavam remando e se fatigaram de remar. Ou seja, Jesus deu uma ordem para alcançar um objetivo que deveria ser alcançado por meio de um serviço. E é aí que nós vamos chegar na palavra que eu gostaria de compartilhar nesse momento. No versículo de número 48, nós vamos ver que Jesus estava observando os discípulos e vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. O que nós podemos ver aqui é que Jesus estava observando os discípulos que estavam o quê? Se cansando de tanto remar. A Bíblia não diz que eles se cansaram de remar, ou seja, que eles se cansaram e desistiram de remar, que desistiram de fazer a obra, que desistiram de orar, que desistiram de pregar, que desistiram de cantar, que desistiram de frequentar a igreja, que desistiram de fazer qualquer coisa em prol do reino de Deus que antes lhes foi ordenado para fazer. Mas que eles se cansavam de tanto fazer isso, mesmo com dificuldades, mesmo com lutas, mesmo com o vento, com a tempestade, eles continuaram remando porque era uma ordem de Jesus para alcançar um objetivo. Qual é o objetivo na vida espiritual que nós podemos trazer de aplicação prática para nós através dessa palavra? O objetivo, o passar ao outro lado, é a salvação. Nós sabemos que a salvação não é por obras, não é por mérito, mas aquele que é salvo, ele deve agir como um salvo, pois as nossas obras são a evidência da nossa salvação e nós entendemos que servir a Deus agora é um privilégio. Então, a partir do momento que nós cremos em Cristo e que nós somos salvos, nós recebemos e temos a oportunidade de, por gratidão a Deus, trabalhar em prol do seu reino. E agora, entendendo isso, nós vamos trabalhar, ou seja, nós vamos remar, assim como os discípulos. E a palavra que Deus quer que você entenda e que chegue a você nesse momento é que, mesmo que seja difícil, mesmo que tenha tempestades, mesmo que seja complicado fazer a obra de Deus e servir a Deus, cumprir essa ordem de chegar ao outro lado e remar, remando em prol dessa ordem, por gratidão a Jesus Cristo, nós devemos continuar, pois mesmo cansados, mesmo com dificuldades, os discípulos continuaram remando, porque essa foi a última ordem que Jesus deu, e se ele deu uma ordem, ela deve ser cumprida. Então que nós possamos fazer aquilo que nos foi ordenado a fazer, que nós possamos continuar firmes naquilo que Deus colocou nas nossas mãos para ser feito por gratidão e com gratidão a Ele, entendendo que quando os discípulos se fatigavam a remar, estavam tão cansados de tanto remar, sem desistir, mas continuavam remando, foi esse esforço, foi esse empenho, foi essa perseverança que fez com que Jesus fosse até eles, caminhando sobre as águas e acalmasse o mar, e acalmasse o vento, e acalmasse a tempestade e mudasse a sorte deles. Foi a perseverança em continuar firme, mesmo em meio às dificuldades.